Contracapa. Marie-Louise von Franz, uma das mais criativas discípulas de Jung, foi também sua colaboradora por mais de 25 anos, tendo com ele assinado vários trabalhos. Especialista de fama mundial em interpretação de contos de fada, foi fundadora do Instituto C.G. Jung lá lecionando. Analista de longa experiência, iniciou seus estudos no campo da filologia. A interpretação dos contos de fada contém as ideias básicas da autora sobre o assunto, preparando o leitor para seus livros subsequentes. Trata-se de um exame completo dos estudos já realizados nesse campo, retomando as várias teorias sobre a origem, a natureza e a interpretação dos contos de fada. Apresenta uma análise detalhada de um tema específico e um capítulo especial sobre anima, animus e sombra. Introdução à coleção Amor e Psique. Na busca de sua alma e do sentido de sua vida, o homem descobriu novos caminhos que o levam para sua interioridade. O seu próprio espaço interior torna-se lugar novo de experiência. Os viajantes destes caminhos nos revelam que somente o amor é capaz de gerar a alma, mas também o amor precisa da alma. Assim, em lugar de buscar causas, explicações psicopatológicas às nossas feridas e aos nossos sofrimentos, precisamos, em primeiro lugar, amar a nossa alma, assim como ela é. Deste modo é que poderemos reconhecer que estas feridas e estes sofrimentos nasceram da falta de amor. Por outro lado, revelam-nos que a alma se orienta para um centro pessoal e transpessoal, para a nossa unidade e a realização de nossa totalidade. Assim, a nossa própria vida carrega em si um sentido, o de restaurar a nossa unidade primeira. Finalmente, não é o espiritual que aparece primeiro, mas o psíquico e depois o espiritual. É a partir do olhar do imo espiritual interior que a alma toma seu sentido, o que significa que a psicologia pode de novo estender a mão para a teologia. Esta perspectiva psicológica nova é fruto do esforço para libertar a alma da dominação da psicopatologia, do espírito analítico e do psicologismo, para que volte a si mesma à sua própria originalidade. Ela nasceu de reflexões durante a prática psicoterápica, e está começando a renovar o modelo e a finalidade da psicoterapia. É uma nova visão do homem na sua existência cotidiana do seu tempo, e dentro de seu contexto cultural, abrindo dimensões diferentes de nossa existência para podermos reencontrar a nossa alma. Ela poderá alimentar todos aqueles que são sensíveis à necessidade de inserir mais alma em todas as atividades humanas. A finalidade da presente coleção é precisamente restituir a alma a si mesma e ver aparecer uma geração de sacerdotes capazes de entenderem novamente a linguagem da alma, como C.G. Jung o desejava. Leon Bonaventure. Primeira parte. Uma introdução à psicologia dos contos de fada. 1. Teorias dos contos de fada. Contos de fada são a expressão mais pura e mais simples dos processos psíquicos do inconsciente coletivo. Consequentemente, o valor deles para a investigação científica do inconsciente é sobejamente superior a qualquer outro material. Eles representam os arquétipos na sua forma mais simples, plena e concisa. Nesta forma pura, as imagens arquetípicas fornecem-nos as melhores pistas para a compreensão dos processos que se passam na psique coletiva. Nos mitos, lendas ou qualquer outro material mitológico mais elaborado, atingimos as estruturas básicas da psique humana através de uma exposição do material cultural. Mas nos contos de fada existe um material cultural consciente muito menos específico e, consequentemente, eles espelham mais claramente as estruturas básicas da psique. Segundo Jung, as concepções de cada arquétipo são, na sua essência, um fator psíquico desconhecido, e por isso não há possibilidade de traduzir seu conteúdo em termos intelectuais. O melhor que podemos fazer é circunscrevê-lo com base em nossa própria experiência psicológica e a partir de estudos comparativos, trazendo à luz toda a rede de associações às quais as imagens arquetípicas estão interligadas exatamente como aparecem. O conto de fada é, em si mesmo, a sua melhor explicação, isto é, o seu significado está contido na totalidade dos temas que ligam o fio da história. Metaforicamente falando, o inconsciente está na mesma posição de alguém que teve uma visão ou experiência original e quer compartilhá-la. Pelo fato de ser um evento que nunca foi formulado conceitualmente, ele não sabe como se expressar. Quando uma pessoa está nessa situação, faz diversas tentativas para compreender sua experiência e tenta evocar, por apelo intuitivo e analogia a materiais família res, alguma resposta em seus ouvintes, e não se cansa nunca de expor sua visão, até sentir que o conteúdo desta faz algum sentido para eles.
Do mesmo modo, podemos propor a hipótese de que cada conto de fada é um sistema relativamente fechado, composto por um significado psicológico essencial, expresso numa série de figuras e eventos simbólicos, sendo desvendável através destes. Depois de trabalhar muitos anos neste campo, cheguei à conclusão que todos os contos de fada tentam descrever apenas um fato psíquico, mas este fato é tão complexo, difícil e distante de se representar em seus diferentes aspectos, que centenas de contos e milhares de versões, como variações musicais, são necessários até que esse fato desconhecido penetre na consciência, sem que isso consiga exaurir o tema. Este fato desconhecido é o que Jung chama de self, que é a totalidade psíquica de um indivíduo e também, paradoxalmente, o centro regulador do inconsciente coletivo. Cada indivíduo e cada nação tem suas próprias formas de experienciar esta realidade psíquica. Diferentes contos de fada fornecem quadros de diferentes fases dessa experiência. Algumas vezes eles se atêm mais aos primeiros estágios que lidam com a experiência da sombra, apresentando somente um pequeno vislumbre do que vem depois. Outros contos enfatizam a experiência de animus e anima e das imagens de pai e mãe por trás deles, não se fixando no problema anterior da sombra, nem no que viria a seguir. Outros enfatizam o tema do tesouro inacessível ou inalcançável e das experiências centrais. Em termos de valor não há diferenças entre esses contos, porque no mundo arquetípico não há hierarquia de valores pela simples razão de que cada arquétipo é, na sua essência, somente um aspecto do inconsciente coletivo, ao mesmo tempo que representa também o inconsciente coletivo como um todo. Cada arquétipo é um sistema energético relativamente fechado à veia energética pela qual correm todos os aspectos do inconsciente coletivo. Isto não quer dizer que a imagem arquetípica seja uma imagem estática, pois ela é sempre e ao mesmo tempo um processo típico e completo, incluindo outras imagens de uma maneira específica. Um arquétipo é um impulso psíquico específico que produz seus efeitos como um único raio de irradiação e, ao mesmo tempo, um campo magnético expandindo-se em todas as direções. Então, a energia psíquica de um sistema particular de um arquétipo está em relação com todos os outros arquétipos. Consequentemente, embora tenhamos que reconhecer a característica vaga e indefinida de uma imagem arquetípica, precisamos nos disciplinar para polir arestas que turvam sua clareza. Precisamos nos aproximar tanto quanto possível do caráter específico e determinado de cada imagem e tentar expressar o verdadeiro caráter específico da situação psíquica que ela contém. Antes de tentar explicar a forma junguiana específica de interpretação, vou entrar rapidamente na história da ciência dos contos de fada e nas teorias das diferentes escolas e sua literatura. Pelos escritos de Platão sabemos que as mulheres mais velhas contavam às suas crianças histórias simbólicas mitoi. Desde então, os contos de fada estão vinculados à educação de crianças. Na antiguidade, Apuleio, um escritor e filósofo do século II d.C., escreveu sua famosa novela O Asno de Ouro, um conto de fada chamado Amor e Psiche, uma história do tipo A Bela e a Fera. Este conto de fada tem o mesmo padrão daqueles que se podem ainda encontrar, hoje em dia, na Noruega, Suécia, Rússia e muitos outros países. Consequentemente, pode-se ao menos concluir que este tipo de conto de fada, da mulher que redime seu amado da forma animal, existe praticamente inalterado há 2000 anos. Mas temos uma informação ainda mais antiga, porque os contos de fada também foram encontrados nas colunas e papiros egípcios, sendo um dos mais famosos o dos dois irmãos, Anubis e Bata. Ele se desenvolve de modo paralelo a todos os contos sobre dois irmãos, que se pode coletar nos países europeus. Nossa tradição escrita data aproximadamente de 3000 anos e o que é mais interessante, os temas básicos não mudaram muito. Ainda mais, de acordo com a teoria do padre W. Schmidt, der Ursprung der Gottesidee, existem indícios de que alguns temas principais de contos se reportam a 25.000 anos AC, mantendo-se praticamente inalterados. Até os séculos 17 e 18, os contos de fada eram, e ainda são nos centros de civilização primitivos e remotos, contados tanto para adultos quanto para crianças. Na Europa, eles costumavam ser a forma principal de entretenimento para as populações agrícolas na época do inverno. Contar contos de fada tornou-se uma espécie de ocupação espiritual essencial. Chegou-se mesmo a dizer que os contos de fada representavam a filosofia da roda de fiar, Rocking Philosophy.
O interesse científico por eles começou no século XVIII, com Winckelmann, Amann e J. G. Herder. Outros como K. Ph. Moritz deram aos contos de fada uma interpretação poética. Herder dizia que tais contos continham as remanescências de uma velha crença há muito enterrada, expressas nos símbolos. Neste pensamento pode-se notar um impulso emocional. O neopaganismo que começou a se movimentar na Alemanha na época da filosofia de Herder e que floresceu de uma maneira muito desagradável há pouco tempo atrás. A insatisfação com os ensinamentos cristãos e a aspiração por uma sabedoria mais vital, terrena e instintiva, começou nessa época. Mais tarde podemos perceber isso mais explicitamente na escola romântica alemã. Foi esta busca religiosa por alguma coisa que parecia estar faltando nos ensinamentos cristãos oficiais, que primeiro induziu os famosos irmãos Jacó e Wilhelm Grimm a colecionar contos folclóricos. Antes disso, os contos de fada haviam sofrido o mesmo destino do próprio inconsciente, ou seja, eram simplesmente aceitos. As pessoas aceitam o inconsciente e vivem nele, mas não querem admitir sua existência. Elas usam-no, por exemplo, em mágicas e talismãs. Se têm um sonho bom, elas o exploram, mas não o levam tão a sério. Para tais pessoas, um conto de fada ou um sonho não necessita ser analisado apuradamente, podendo ser distorcido, visto não ser material científico. Pode-se perfeitamente torcê-lo um pouco, tendo-se assim o direito de selecionar aquilo que mais convém e descartar o resto. Essa atitude desonesta, não científica, estranha e desconfiada prevaleceu por muito tempo em relação aos contos de fada. Então, sempre digo aos estudantes para buscarem o original. Pode-se obter, ainda, edições dos contos de Grimm nas quais algumas cenas são omitidas e outras, de outros contos, são enxertadas. O editor ou tradutor é muitas vezes impertinente o bastante para distorcer a história sem sequer fazer uma nota de rodapé. Eles não ousariam fazer isso com o épico Gilgamesh ou um texto dessa espécie, mas contos de fada parecem ser um campo aberto de modo que alguns se sentem livres para tomar qualquer liberdade. Os irmãos Grimm escreveram os contos de fada literalmente, como eram contados pelas pessoas das redondezas, mas mesmo eles não resistiram algumas vezes a misturar um pouco as versões, embora fizessem isso de uma maneira muito escrupulosa. Eles foram bastante honestos para mencionar isso em notas de rodapé ou em cartas para Shin von Arnim. Mas mesmo os irmãos Grimm não tiveram aquela atitude que os modernos escritores de folclore e os etnólogos tentam seguir, escrevendo a história literalmente, deixando os vazios e os paradoxos aparecerem, podendo soar tão paradoxais quanto nos sonhos. A coleção dos contos de fada que os irmãos Grimm publicaram foi um tremendo sucesso. Devia haver um forte interesse emocional e inconsciente, pois como cogumelos começaram a brotar outras edições em todo canto, como, por exemplo, a coleção de Perrault, na França. Em todos os países, pessoas começaram a colecionar histórias e contos de fada nacionais. De repente todo mundo estava perplexo com o número enorme de temas que se repetiam. O mesmo tema em milhares de variações apareciam tanto nas coleções da França como da Rússia, Finlândia e Itália. Com isso ressurgiu o primeiro interesse emocional de Herder em pesquisar as remanescências de uma antiga sabedoria, ou fé. Os irmãos Grimm, por exemplo, usaram tais comparações como um cristal quebrado cujos fragmentos ainda se podem encontrar espalhados na grama. Paralelamente aos irmãos Grimm, surgiu a então chamada escola simbólica, cujos principais representantes são Chr. C. N. F. Kreuzer e J. Gonris. A ideia básica era de que os mitos expressavam simbolicamente realizações e pensamentos filosóficos mais profundos, e eram um ensinamento místico de algumas das verdades mais profundas em relação a Deus e ao mundo. Confronte com L. W. von Bülow, Das Gensprache der Marchen ou P. L. Stauff, Marchendeltungen, 1914. Embora esses investigadores tivessem algumas ideias interessantes, as suas explicações parecem-nos agora muito especulativas. Surgiu então um interesse mais histórico e científico, uma tentativa de responder à questão de por que tantos temas repetitivos. Visto não haver naquela época hipótese alguma sobre um inconsciente coletivo comum, ou sobre uma estrutura comum da psique humana. Embora alguns pesquisadores mostrassem isso, ainda que indiretamente surgiu um interesse apaixonado em descobrir onde haviam se originado os contos de fada e quando teriam migrado. Theodor Benfey, Kleiner Schriften zur Marchenforschung, Berlim, 1894.
tentou provar que todos os temas dos contos de fada se originaram na Índia e migraram para a Europa, enquanto outros como Alfred Jensen, H. Winkler e Stucken argumentavam que todos os contos de fada eram de origem babilônica e que tinham se espalhado pela Ásia Menor e de lá para a Europa. Muitos tentaram construir tais teorias. Um dos resultados foi a criação do Centro Folclórico, a escola finlandesa, cujos primeiros representantes foram Karl Kroh e Antti Aarne. Estes dois homens afirmavam que era impossível determinar um país somente onde os contos de fada teriam se originado e que diferentes contos poderiam provir de diferentes países. Eles organizaram coleções de contos de fada do mesmo tipo, partindo do pressuposto que de todos os contos da Bela e da Fera, de todos os de Animal Salvador, etc., a versão melhor e mais rica, a mais poética e melhor expressa, seria a original, e todas as outras seriam derivações. Ainda há, hoje em dia, quem pesquise nessa linha, mas parece-me que a hipótese não pode sobreviver por muito tempo, pois sabemos que o fato de os contos de fada serem manuseados não significa necessariamente a degeneração dos mesmos, pode até mesmo trazer a sua melhora. Consequentemente, para mim, a escola finlandesa fornece-nos uma seleção de temas muito útil, mas não precisamos concordar com suas deduções. O principal livro de Aarne, Verzeichnis der Märchentypen, foi publicado na Inglaterra sob o título Types of Folktales, Helsinki, 1961. Ao mesmo tempo, houve um movimento liderado por Max Miller que tentou interpretar os mitos como imitações dos fenômenos naturais, tal como o Sol e suas diferentes aparições, mito solar, Frobenius, a Lua, o mito lunar, P. Heinrich a Aurora, Stucken e Gobernatis, a vida da vegetação, Magnart, e a tempestade, Adalbert Kuhn. Já no século XIX, algumas pessoas começaram a pesquisar em outra direção, e aqui precisa ser mencionado um homem que é raramente lembrado, embora esteja presente na minha memória como alguém de grande mérito. Ele é Ludwig Leisner, que escreveu Das Rätsel der Sphinx, Berlim, 1889. A sua hipótese era que os temas básicos dos contos de fada e folclóricos derivam de sonhos, mas ele se concentra principalmente em temas de pesadelos. Basicamente, o que ele tenta fazer é mostrar uma ligação entre a ocorrência repetida de sonhos típicos e temas folclóricos, apresentando um material interessante para provar seu ponto de vista. Embora não interessado no folclore, o etnólogo Carl von der Steinen, na mesma época, tentou no final de seu livro Voyage to Central Brasil, explicar que as crenças mais sobrenaturais e mágicas dos primitivos que ele estudará, provinham de experiências de sonhos, pois é uma maneira típica do comportamento primitivo considerar a experiência elementar, mas muitos pensamentos nacionais indicam real e verdadeira. Por exemplo, se alguém sonha que esteve no céu, onde conversou com uma águia, é muito claro e justo para ele contar isso na manhã seguinte como um fato, sem mencionar que ele sonhou isso, e de acordo com von der Steinen, é dessa forma que tais histórias se originam. Um outro estudioso, Adolf Bastian Beitrange zur Vergeschenden Psychologie, Berlim, 1868, tinha uma teoria interessante, dizendo que todos os temas mitológicos básicos são o que ele denominou de pensamentos elementares da espécie humana. Sua hipótese era de que a espécie humana tem um estoque de Elementargedanken que não migra, mas é congênito a cada indivíduo, e que esses pensamentos elementares aparecem com diferentes variações na Índia, Babilônia e mesmo, por exemplo, nas histórias dos mares do sul. Ele chamou as histórias específicas Volkergedanken, pensamentos nacionais. A ideia dele se aproxima claramente da ideia de Jung sobre arquétipo e imagem arquetípica, sendo o arquétipo a disposição estrutural básica para produzir uma certa narrativa mítica, a imagem específica sob a qual o arquétipo toma forma, sendo denominada imagem arquetípica. Os pensamentos elementares, de acordo com Bastian, são um fator hipotético, isto é, você nunca vê um pensamento elementar, mas muitos pensamentos nacionais indicam a existência de um pensamento básico subjacente. Nós discordamos de Bastian quando considera esses temas como pensamentos. Ele tinha um espírito muito filosófico, obviamente um tipo pensador, tentando mesmo interpretar alguns pensamentos elementares, associando-os com ideias de Kant e Leibniz. Para nós, ao contrário, o arquétipo não é somente um pensamento elementar, mas também uma fantasia e imagem poética elementar, uma emoção elementar e mesmo um impulso elementar dirigido a alguma ação típica.
Então nós agregamos a ele toda uma subestrutura de sentimento, emoção, fantasia e ação que Bastian não incluiu na sua teoria. A hipótese de Ludwig Leistner e mais tarde a de George Jacob Märchen Hanover, 1923, que escreveu um livro sobre contos de fada e sonhos. Numa perspectiva muito próxima de Leistner, não tiveram sucesso, nem as sugestões feitas por Carl von der Steinen foram aceitas. Bastian também foi desconsiderado no mundo científico em geral, que preferia seguir a linha da Sociedade Inglesa de Folclore e a Sociedade Finlandesa de Folclore. Após o aparecimento da obra de Antia Arne, já mencionada, um trabalho enorme e muito útil feito por Stitch Thompson foi publicado sob o título Motif Index of Folk Literature, constando atualmente de 6 volumes. Além desses trabalhos, novas formas de estudo surgiram, entre elas a chamada escola literária. A sua proposta é investigar a partir de um ponto de vista estritamente literário e formal a diferença existente entre os vários tipos de contos, a saber, o mito, a lenda, histórias cômicas, histórias com animais, histórias jocosas, e o que se pode chamar de contos de fada clássicos. Veja, por exemplo, o trabalho de Max Luthi das Europäische Volksmärchen Berna, 1947. Esse é um estudo de muito mérito. Com o método típico das escolas literárias, os pesquisadores começaram a comparar o herói da lenda com o tipo de herói no conto de fada clássico, e assim por diante. Surgiram resultados bastante interessantes, e eu recomendo esses trabalhos a vocês. Um outro movimento moderno constitui-se de um grupo de etnólogos, arqueólogos e especialistas em mitologia e em história comparativa das religiões. Desse grupo, praticamente todos conhecem Jung e a psicologia junguiana, mas tentam interpretar os temas mitológicos omitindo a hipótese de Jung, e, logicamente, também o seu nome, apesar de fazerem um uso indireto de suas descobertas. Eles escreveram livros cujos títulos são The Great Gods, The Threefold Godiad e The Hero, mas não tomam como ponto de partida o ser humano e a estrutura psíquica que produziram tais símbolos, mas se instalam no meio do arquétipo, por assim dizer, deixando-o ampliar-se poética e cientificamente. Na mitologia existem nomes como Petazone, Julius Vab, Archétype Untircres, e em alguns pontos Mircea Eliade. Citamos também trabalhando dessa maneira com os contos de fada Otto Utter, Robert Graves e algumas vezes Eric Fromm. Estes são apenas alguns dos nomes, mas há muito mais. Essas pessoas pecam por sua abordagem não científica e ilegítima, caindo num terreno que não consideraram de antemão. Quando se aborda arquétipo dessa maneira, qualquer fato pode levar a tudo. Se você começa com a árvore do mundo, você pode facilmente provar que cada tema mitológico conduz finalmente à árvore do mundo. Se você começa com o Sol, você pode facilmente provar que tudo é Sol, e finalmente que tudo é um tema solar. E então, você acaba se perdendo no caos das interconexões e dos significados sobrepostos que todas as imagens arquetípicas têm umas com as outras. Se você escolher a Grande Mãe, ou a Árvore do Mundo, ou o Sol, o mundo subterrâneo, ou o olho, ou qualquer outra coisa como tema, então, você pode compilar um material comparativo, indefinidamente, mas perde assim de modo radical o ponto de vista de Arquimedes para a interpretação. Num de seus últimos trabalhos, Jung mostrava que esta é uma grande tentação para o tipo intelectual, porque os intelectuais tratam com desapreço o fator afetivo-emocional, que está sempre presente na imagem arquetípica. Uma imagem arquetípica não é somente um pensamento padrão, como um pensamento padrão ela está interligada com todos os outros pensamentos, mas ela é também uma experiência emocional, a experiência emocional de um indivíduo. Só se essa imagem arquetípica tiver um valor emocional e afetivo para o indivíduo ela poderá ter vida e significação. Como disse Jung, podem-se compilar todas as grandes mães do mundo, e todos os santos, e tudo mais, e o que se conseguir juntar significará absolutamente nada, caso se deixe de lado a experiência afetiva do indivíduo. Isso é de fato uma dificuldade, pois todo o nosso treinamento acadêmico tende a descartar esse fator. Na faculdade, especialmente nas ciências naturais, quando um professor mostra um cristal, as meninas, particularmente, tendem a dizer: "Oh, que cristal bonito!" E então, o professor diz: "Nós não estamos aqui para admirar a beleza do cristal, mas para analisar sua estrutura." Então, a gente está constante e habitualmente treinado, desde o começo, a reprimir nossas reações pessoais, emocionais, e a treinar nossa mente para aquilo que nós chamamos de objetivo.
Bom, isso tem sua razão até certo ponto, com o qual concordo, mas não podemos tratar a psicologia da mesma forma, e como Jung disse, está é a difícil posição da psicologia como ciência, pois a psicologia, em contraste com todas as outras ciências, não pode desconsiderar o fator sentimento. Ela tem que levar em consideração o tom afetivo e o valor emocional de fatores internos e externos, incluindo também a reação afetiva do observador. Como se sabe, a física moderna aceita o fato de que o observador e a hipótese teórica que tem em mente, sob a qual ele monta um plano experimental, desempenham um papel no resultado de sua investigação. O que não é aceito ainda é que o fator emocional do observador possa também ter um papel. Mas os físicos têm que repensar isso, pois, como assinalou W. Pauli, não temos uma razão a priori para rejeitá-lo, mas certamente podemos dizer que em psicologia temos que levar esse fator em consideração. Esta é a razão pela qual tantos cientistas acadêmicos consideram a psicologia junguiana não científica, pois ela leva em conta um fator que tem sido, até agora, constante e intencionalmente excluído da visão científica. Mas esses críticos não veem que isto não é um simples capricho, que não somos tão infantis que não possamos reprimir nossas reações afetivas pessoais diante do material. Nós sabemos, a partir de um ponto de vista científico e consciente, que esses sentimentos são necessários e pertencem ao método da psicologia, quando se quer compreender um fenômeno de maneira correta. Se um indivíduo tem uma experiência arquetípica, por exemplo, um sonho confuso de uma águia entrando através da janela, isto não é somente um modelo de pensamento, sobre o qual pode-se dizer: sim, a águia é um mensageiro de Deus, e era um dos mensageiros de Zeus e de Júpiter, e na mitologia norte-americana a águia aparece como um criador, etc. Fazer isto é intelectualmente bastante correto, pois se amplia o arquétipo, mas também negligencia toda a experiência emocional. Porque é uma águia e não um corvo, não uma raposa e não um anjo. Mitologicamente falando, um anjo e uma águia são a mesma coisa, um angelos, um mensageiro alado do céu, do além do Deus Supremo. Mas para o indivíduo que sonha, tem uma grande diferença se ele sonha com um anjo e tudo o que isso significa para ele, ou se ele sonha com uma águia e suas reações positivas e negativas que tem a respeito da águia. Não se pode simplesmente desaperceber as reações emocionais daquele que sonha, embora, cientificamente, Eliade, Ultra, Fromm e outros simplesmente dirão que ambos são mensageiros do além. Em termos intelectuais é a mesma coisa, mas emocionalmente há uma diferença. Então, não se pode ignorar o indivíduo e todo o contexto onde a experiência se dá. Os representantes desta tendência tentam colocar todos os resultados da psicologia junguiana no velho contexto do pensamento acadêmico e pôr de lado o fator mais importante que Jung introduziu na ciência dos mitos, a saber, a base humana a partir da qual tais temas florescem. Mas não se podem estudar plantas sem estudar o solo onde elas crescem. Melões crescem melhor sobre esterco e não na areia, e se você for um bom jardineiro, você tem um conhecimento do solo tão bom quanto das plantas, e em mitologia, nós somos o solo dos temas simbólicos, nós, os seres humanos. Este fato não pode ser ignorado sob o pretexto de que isto não existe, mas excluí-lo é uma tentação terrível para o tipo pensamento e para os intelectuais, porque fazer isso é coerente com suas atitudes habituais.